Vem comigo, nono ano, EMEB Faustahati. Somos nós agora, eu e você. Eu aqui, você aí, juntos nessa maravilhosa viagem que é a geografia. Vamos navegar pelos mares da geografia. Vamos velejar pelos céus da geografia. Vem comigo! Chegou aquele momento extraordinário e não vamos perder tempo. Vamos direto lá fazer um Remember Time da nossa querida e amada apostila do nosso livro, do nosso conteúdo. E já começamos bem, já começamos bem. Lembrando do capitalismo, do socialismo. Então, o que é importante nesse momento para que a gente possa buscar todo os acontecimentos que estão em torno desses dois grandes pilares que nós temos de sustentação de doutrinas econômicas. Então, primeiro de tudo, entender que o capitalismo é a questão do lucro, da mais-valia, da propriedade privada, e no socialismo a propriedade está na mão do governo, né, e não visa o lucro, e sim o bem-estar social, né, digamos, uma tentativa de chegar a isso. Nem sempre a gente sabe como funciona, nem sempre se chegou da forma que deveria, e a gente sabe que existem vários problemas. Mas vamos lá, vamos entender. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí um embate econômico e ideológico justamente entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Está bem claro aqui para nós. Ó, eu vou, inclusive, pegar aqui a minha canetinha, vou vir aqui e vou sublinhar para nós aqui, ó, bloco capitalista e o bloco socialista. Esses dois blocos, eles buscam, dentro de um sistema econômico, se caracterizar. Então, quando se fala de propriedade privada, nós falamos de capitalismo. Já o bloco socialista, ó, a estatização, o sistema de terras, meios de produção pertencente ao Estado. E aí a gente sabe. O grande detalhe desse sistema, e se a gente analisar nos últimos discursos que nós tivemos, a ideia do pleno emprego. O problema é o salário não condiz muitas vezes, os salários estão dentro de uma economia planificada, então quem trabalha muito ganha o mesmo tanto que quem não trabalha. Então gera aí um certo desconforto e uma série de situações que acabam não sendo bem vistas, principalmente pelo sistema que nós temos hoje, que é o sistema capitalista. Temos uma bipolaridade na ordem mundial, né? É uma lógica. Nós temos, de um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo. Nós já vamos ver quem são os países que vão entrar com muita força nessa condição. Vem comigo, então. O sistema capitalista, só para lembrar, ele se desenvolve na Europa durante a Idade Média, já acontecia, mas o grande desenvolvimento dele ocorre ali. Se sobrepõe ao feudalismo, que era um sistema servil de terras, né, onde a economia girava em torno do senhor feudal e do rei. O capitalismo, ele busca a relação entre duas classes, basicamente, a burguesia e o proletário, sendo a burguesia os donos da propriedade privada e o proletário o vendedor da sua mão de obra, sempre visando o lucro. O indivíduo que vende a sua mão de obra, nem sempre ele sabe o que acontece, de que forma que se dá o desenrolar desse produto. Por isso, há uma crítica muito grande a esse sistema, principalmente por Karl Marx, que vai falar um pouquinho disso. Mas, ele faz todo um desenrolar aí, mas a gente sabe que a maneira que foi adotado, a condição do socialismo também não oferece uma situação que nos dê um sistema que realmente seja beneficiário. Então, nós temos o capitalismo hoje como base. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no capitalismo. Hoje, praticamente todos os países do mundo trabalham com o capitalismo. Nós temos três fases: o comercial, o industrial e o capitalismo financeiro. O capitalismo comercial é uma fase onde
onde nós vamos desenvolver todos a sistemática, né? Mais voltada para o comércio, então compra, vende, troca. Nós temos aqui uma condição no capitalismo industrial mais voltada para a questão das indústrias, né? Toda aquela questão aonde você vai ter o sistema industrial trabalhando e finalmente o capitalismo financeiro, aonde o sistema que vale é o monetário. Então está aqui explicando, capitalismo comercial justamente falando de toda essa condição. Deixa eu dar um pausezinho aqui rapidinho, tá? Que eu só quero ver uma coisinha aqui, só um minutinho. Então vem comigo de volta. Foi rapidinho aqui, só uma explicaçãozinha básica para a gente poder passar. Tá? Nós temos que ligar para poder observar o que está acontecendo aí como um todo. E é isso que eu quero que você venha buscar comigo. Vamos de volta aqui. Foi só uma intervenção técnica aqui rápida. Tá? Eu peço uma atenção enorme de vocês agora. De volta aqui, ó. Vamos voltar aqui para observar. Então, o capitalismo comercial fala justamente dessa condição de troca, de venda, de todo o sistema que isso engloba, né? Troca, venda, enfim, todos os processos que nós vamos ter nesse sistema com as grandes navegações. Temos também a questão das rotas comerciais, né, que começam a despontar totalmente aí nesse período comercial. Nós conversamos bastante e agora você pode ver essas rotas, inclusive, bem claras aqui, né, como elas se saíam, como aconteciam toda essa sistemática. Temos a questão do neocolonialismo, que nós conversamos bastante em sala de aula com a África e com a Ásia. A Europa avança em direção a esses dois continentes porque no continente americano começam as independências, então a necessidade de matéria-prima e o mercado consumidor leva, e uma mão de obra barata, leva diretamente para a questão da África e da Ásia. Então nós temos ali, inclusive, né, essa questão da visão eurocêntrica, que eu conversei muito com vocês, falando basicamente desse processo da Europa estar como centro do mundo. Olha só como isso é interessante quando nós olhamos o mapa mundi. A Europa, né, centro do mundo, e na parte superior, ou seja, é ela que está acima de todos, é ela que determina os acontecimentos. Então, isso a gente chama de eurocentrismo. Está aqui, ó, aquela que considera apenas os valores europeus para colocar a Europa em uma posição central em relação ao restante do mundo. Então, é muito claro isso, é muito latente essa questão de estar ali nesse momento. Então, nós temos o capitalismo industrial aqui, rapidinho, falando da acumulação de capital dentro das demandas do mercado consumidor, com a questão das indústrias, né? A indústria aparecendo, a revolução industrial, essa relação mais firme do que nunca do proletário com a burguesia. Então, isso caracteriza muito essa época do capitalismo industrial. Aqui eu passei para vocês mostrando justamente toda a condição do que foi essa revolução industrial, o surgimento das máquinas, a troca de mão de obra artesanal para o maquinário, né, muito forte, apesar de ainda se utilizar muito a força braçal, mas principalmente a questão das máquinas aí substituindo a mão de obra humana. Né? E o capitalismo financeiro, que é o que nós temos hoje, com as indústrias sendo incorporadas por bancos, os bancos sendo incorporados por indústrias, e o capitalismo surge muito forte
com o sistema financeiro e está hoje dominando praticamente todo mundo. Vocês vejam que nós hoje estamos diante de situações onde a Bolsa de Valores define muitas coisas, aonde nós esperamos as cotações de dólar para ver os acontecimentos. Então, é fundamental. A nossa vida hoje ela é vinculada ao sistema financeiro. Se nós não estivéssemos adotando um sistema capitalista, nós teríamos sérios problemas dentro desse sistema que nós temos hoje mundial, porque o mundo se transforma muito rapidamente. Você vê que a própria China, que tem um regime, né, socialista, vamos dizer assim, porque existem ressalvas dentro desse sistema, ela adota, sim, um sistema capitalista dentro do próprio sistema. Então, hoje não existe uma grande nação, uma grande parte do mundo que não tenha um vínculo com o sistema capitalista. Então, isso é importantíssimo nós observarmos quando a gente conversa a respeito de todo esse processo. Está aqui justamente falando das bolsas de valores, nós conversamos bastante dentro de sala de aula, falamos das características do capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, a economia de mercado, a lei de oferta e da procura, a concorrência e o trabalho assalariado. Então, eu quero que vocês lembrem cada detalhezinho desses para que a gente possa seguir. Está aqui a questão Vamos de novo. Tá difícil hoje. A economia de mercado, né, falando justamente dessas possibilidades de oferta de produtos, a questão de preços, enfim, toda a sistemática que o capitalismo nos oferece. Então, o capitalismo se expande pelo mundo de forma geral, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Então, após esse período, nós temos uma nova situação, principalmente com a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que busca desenvolver de uma forma melhor o mercado consumidor, a mão de obra, né, mão de obra ainda não qualificada, mas sim barata, a necessidade de matéria-prima. Então, isso é muito forte. As fontes de energias também começam a ser solicitadas. E aqui nós temos as maiores transnacionais, as maiores multinacionais hoje que nós temos no mundo, que estão nos Estados Unidos, depois Reino Unido, França, que vai dando, a Alemanha vai se destacando, Espanha também vem ali. Então nós temos algumas aparecendo por aí e justamente fazendo uma grande salada nesse mundo, com fábricas e empresas espalhadas por todas as partes, mostrando para nós essa valorização. Gente, próxima aula, Sistema Socialista, semana que vem. Eu vou colocar uma aula a cada semana para você me acompanhar. Antes de nós fecharmos, eu quero que você faça no seu caderno, como atividade, um resuminho dessa questão capitalista e como ela está hoje. Tá? É bem simples, só faz um resuminho lá falando do capitalismo, basicamente como eu fiz aqui com vocês. Então passa lá falando justamente do que é o capitalismo, do que você lembra, coloca lá todos os pontos rapidamente, é para pontuar mesmo, tá? Para fazer um textinho bem básico sobre isso, falando do capitalismo. E aí sim, pesquisa e vê como é que está esse capitalismo hoje, como é que ele está transformando a sociedade, como que ele está agindo na sociedade. Turminha, hoje é isso, fechamos aqui, está aí a atividade de vocês, está aí o conteúdo. Eu espero vocês na semana que vem. Aquele abraço, aquele beijo e fui!